Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 2, agora dos versos de 9 a 11. Eu gostaria de começar a leitura do verso 6, onde as maldições, ou os ais, os lamentos, se iniciam aqui na profecia de Abacuque. Diz assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. É interessante aqui nós percebermos que nesses ais, o Senhor dá a retribuição devida do pecado de Babilônia. E nós vimos isso, tivemos um capítulo aí que eu falei só sobre a providência retributiva, a retribuição divina do juízo de Deus na medida exata que os homens merecem, conforme o delito, o pecado praticado. E aqui nós vimos que aqueles que foram objeto de escárnio, foram objeto do poder repressor de Babilônia, agora eles vão se levantar, muitos deles se levantar contra ela, mas vão se levantar num cântico, num hino, num dito zombador, e vão, com esse dito, mostrar aquilo que vai acontecer. Ou seja, eles estão pré-anunciando as consequências do pecado daqueles homens. E os motivos, como nós vimos, é a iniquidade, a extorsão, o pecado que eles cometeram, por causa do sangue dos homens, da violência contra a verdade, contra a cidade, contra todos os seus moradores. E uma coisa que nós temos visto de uma forma recorrente aqui é que a justiça de Deus, ela se manifesta nesse mundo. Deus não permite que os homens andem por muito tempo os seus pecados. E Ele traz o juízo sobre esses pecados. Isso aqui está muito claro. Vamos dizer assim, demorou um bom tempo, vamos dizer uns 40, 50 anos, para que Babilônia sofresse na mão de outros povos, porque os medos e persas, eles dominam ali a Babilônia, destroem aquele reino, ou seja, eles assumem, o lugar daqueles homens, de Nabucodonosor e da sua descendência, trazendo sobre eles juízo que representava o juízo de Deus. Ou seja, o pecado deles não ficou impune. E essa é uma coisa muito recorrente na Escritura. O pecado não fica impune. Por isso que Deus chama os homens ao arrependimento. Não porque ao nos arrepender, nós deixamos de colher as consequências dos nossos erros. Mas por meio da confissão do pecado, a reparação. E a reparação é diferente do juízo, apesar de muitas vezes essa reparação demonstrar um certo juízo da parte de Deus. Melhor dizendo, uma disciplina da parte de Deus nas nossas vidas. Que é uma grande diferença entre juízo e disciplina. O juízo é destruidor, a disciplina é restauradora.
Então nós vamos aqui, a partir do verso 9 até o verso 11, olhar mais um ai, mais um lamento, mais uma maldição que está sendo lançada sobre eles por causa dos seus pecados. E esses versos que nós acabamos de ler vão dar continuidade, mostrando os muitos pecados que vão redundar em consequente juízo da parte de Deus. Esse segundo oráculo aqui, condena não somente a exploração que visa ao ganho pessoal, mas também o que tem por objetivo o engrandecimento pessoal, no caso aqui nacional ou dinástico, de uma forma ilícita ou indevida. E aqui nós temos um ai contra a Babilônia cobiçar ainda mais e visar estar ainda mais elevado, a ganância de sempre ter mais, pensando que isto vai trazer segurança e paz. E quando nós olhamos para a Escritura, nós estamos vendo um aspecto nacional aí, É uma nação, um pensamento de um povo por meio daqueles que estão governando, Mas isso pode ser aplicado e deve ser aplicado individualmente também. E as consequências também, elas vêm. O verso 9 diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. O crime pelo qual essa desgraça é anunciada é o mesmo que foi mencionado anteriormente, ou seja, um desejo insaciável de riqueza e honra, cobiçado por meio de uma ganância maligna para a sua casa, ou seja, tentar agarrar a abundância para a sua família. E esse ai aqui esse lamento é dirigido especialmente àqueles que buscam bens. Não que buscar bens seja errado. Buscar bens é um conceito moralmente neutro, mas porque essas riquezas são citadas como mal adquiridas. Ai daquele que ajunta em sua casa bem mal adquiridos. Uma outra tradução diz assim: ai daquele que adquire algo de forma maligna, de forma ilícita. E a palavra de Deus está condenando qualquer tipo de riqueza, qualquer tipo de ganho que não é ganho de forma legítima. E essas coisas trazem o juízo de Deus. Trazem o juízo de Deus. É interessante porque, vendo nesse aspecto, quando uma pessoa se arrepende do seu pecado, o que ela faz? Ela repara o erro. E a própria reparação torna-se a consequência devida do pecado. E o Senhor deixa de trazer sobre esses que se arrependem e reparam os seus erros a maldição decorrente desses pecados. Houve reparação, é lógico que há consequências. Mas essas consequências são atenuadas. Por exemplo, se você rouba uma pessoa, e roubar assim não é a mão armada, mas você age de forma ilegítima e ganha de forma excessiva por meio daquela pessoa. E aí você se arrepende. O que você vai fazer? Como o Zaqueu fez, Falar, olha, eu errei com você, está aqui, essa é a sua parte, e eu estou dando o que você perdeu, estou dando mais, porque eu estou querendo atenuar o seu prejuízo. E o que acontece? Aquela pessoa, em geral, ela pode ficar aborrecida, ela pode ficar chateada,
mas a falta de comunhão ela é reparada. E se for um crente verdadeiro, ele vai perdoar aquela pessoa e vai continuar a caminhar com ela, como se nada tivesse acontecido. Mas se essas coisas não acontecem, a pessoa descobre que foi lesada. Há uma ruptura. E com consequências jurídicas ou sociais. De um completo distanciamento, uma completa inimizade. Então, quando o Senhor nos chama, quando há arrependimento, há restauração, porque o erro é reparado. Muitas vezes nós não podemos reparar os nossos erros, pecados que cometemos. E aí vamos ter que carregar as consequências com relação àquilo. Mas essas coisas não vão entrar na nossa conta. Porque o Senhor, aquele que morreu na cruz, nos redimiu do pecado. Olha o que Martin Henry fala sobre o pecado de ganância do rei de Babilônia. Ele diz assim, a ganância, e o que é a ganância? A gente fala, às vezes usa determinadas expressões e até sabe, mas quando a gente define elas melhor, a gente tem um conceito mais apropriado. O que é ganância? Ânsia por ganhos exorbitantes, um desejo intenso de ter. A ganância é uma coisa muito maligna em uma família. Ela traz para dentro desta a inquietação e a perturbação. Aquele que é ganancioso, desejando ganhos excessivos, abala a sua própria casa. E o que é pior, ela traz a maldição de Deus sobre a casa e sobre todos os seus assuntos. Há um ganho lícito que, pela bênção de Deus, pode ser um conforto para uma casa. Um homem bom deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Mas aquilo que é conseguido pela fraude e pela injustiça é mal adquirido e trará a pobreza novamente. Esses recursos não servirão para a família e trarão a pobreza e a destruição sobre ela. É interessante aqui no texto de Abacuque, existem muitos recursos estilísticos, porque isso aqui é uma poesia. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele é escrito de forma poética, então existem paralelismos e tal, coisas que às vezes nós não conseguimos perceber, mas que dão um tom a mais à mensagem, que auxiliam por elementos expressivos e dão mais emotividade àquilo que ele está dizendo. A palavra, por exemplo, casa aqui, no verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bem e maus adquiridos. Casa tem um duplo sentido aqui. Casa pode significar habitação, como também os descendentes de uma mesma família. Perceba aqui o verso 9, aquele que ajunta para a sua própria casa. E aí a ideia é de uma habitação, é de um lugar seguro, Aquilo que você está construindo. Aquele que ajunta para a sua própria casa, bem e maus adquiridos, vergonha maquinais para a tua casa. No verso 10, o verso 9 também dá essa ideia. Mas esse claro uso ambíguo dessa palavra. Casa, aqui no verso 10, é família, é descendência. E qual era o objetivo dele? Para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ou seja, qual é a ideia aqui? A ideia é que ele esteja fora de alcance. Quem gosta de ver esses programas, como eu, de bichos, da natureza e tal, África, os animais e tal. Então, existem pássaros que colocam o seu ninho nas árvores mais altas ou em rochas. E qual é o objetivo com isso? Proteger os seus filhotes. Proteção. E a ideia aqui de colocar um lugar mais alto é essa ideia, fora do alcance, mas também é uma ideia de destaque. Ele está acima das outras pessoas e aquilo ali iria gerar segurança para ele. Percebam o propósito desse ganancioso, miserável, que era o rei de Babilônia. Ele queria colocar o seu ninho em um alto lugar, elevar a sua família a alguma dignidade maior que tinha se elevado anteriormente,
e colocá-la, como ele entende, longe de perigo por causa disso. Lá em Daniel, capítulo 4, verso 30, nós percebemos isso. Ele diz assim: falou o rei, disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real como meu grandioso poder, ou seja, segurança, e para a glória da minha majestade, ou seja, destaque. Percebam que a ideia dele, o entendimento, e o entendimento de muitos, achar que o que você tem nesse mundo lhe garante segurança e paz, ou tranquilidade. E eu aqui quero aplicar o que vou aplicar mais à frente, um princípio. Essas coisas são só instrumentos. Instrumentos. Elas não têm poder em si. Ou possuir essas coisas vai nos dar, ou vai me dar, essa segurança e essa paz. É aquele texto que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É o mesmo princípio aqui. É o mesmo princípio que nós devemos usar quando, no contexto que nós estamos vivendo, nos preparamos por uma pandemia, tomamos remédio. Eu, no caso, procurei a minha família lá, alguém que pudesse nos suprir com hidroxicloroquina. Todo mundo tomou, menos o seu Emir, né? Todos da família tomamos. Mas a nossa segurança não estava nisso. Nós não fomos atrás disso como se fosse aquilo que ia salvar a nossa vida. E por mais que a gente tenta pagar plano de saúde, a gente tenta procurar um bom hospital, a gente tenta procurar bons médicos, nos cercar dessas coisas, isso são instrumentos. Nós não podemos colocar a nossa confiança nessas coisas. Porque é a mão de Deus que está por trás delas. Porque essas coisas em si não trazem segurança. Não nos dão saúde. Apesar de ser instrumentos da mão de Deus, porque o Senhor deu sabedoria ao homem para descobrir essas coisas, esses remédios, essas químicas, construir exércitos para a sua proteção. Vocês já perceberam, na história da humanidade, que essas coisas não são absolutas? Não são absolutas. Quem imaginaria que o Império Nazista iria cair? Quem imaginaria, na história da humanidade, que determinados grupos menores, mais fracos, iam subjugar grupos mais fortes? E se nós não entendermos que por trás disso está a mão de Deus, e essas coisas somente são instrumentos, nós estaremos perdidos, nós estaremos desesperados. Em tempos de crise, eu estarei com medo, eu estarei inseguro. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. Ninguém é responsável. Tem uma guerra aí. Vou ficar tranquilo que Deus vai me ajudar. Ele se prepara para aquele momento. Mas ele sabe que a vitória pertence ao Senhor. Nabucodonosor não entendia isso. Então ele se cercava daquilo que ele tinha. É a mesma ótica de Mateus capítulo 6. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Os gentios pensam assim. E por que os gentios pensam assim? Porque eles não têm Deus. Eles não acreditam em Deus. E se acreditam em Deus, não lançam sua confiança nele. O Salmo 127, ele vai dizer isso. O sono do cristão é tranquilo, porque ele trabalha confiando naquele
que é o Senhor de todas as coisas. Até mesmo quando ele descansa, o Senhor está suprindo as suas necessidades. E a gente fala com propriedade, porque já passamos por situações assim. Não sei se muitos irmãos aqui passaram pela situação que eu passei, mas com certeza muitos aqui já passaram por situações difíceis, financeiras ou de saúde, e perceberam que o Senhor estava sustentando. E é interessante porque esses dias eu ouvi de uma pessoa falando algo sobre a confiança que ela tinha de Deus e tal. E eu vi que aquela confiança não está sustentada em Deus. Porque confiar em Deus numa doença, e a gente pede para que aquela pessoa se cure, que se restabeleça, é saber que o Senhor, se o Senhor vai levar, Ele não deixou de ser Deus, e nem a minha confiança deixou de ser exercida. Essa é a verdadeira confiança. Essa confiança que acha que as coisas vão dar certo, ou seja, da forma como você acha que é certo. O meu marido vai voltar. Eu vou conseguir o emprego. Eu vou conseguir isso. Eu vou melhorar. Uma confiança que se firma somente nisso não é confiança. Confiar em Deus é saber que se acontecer uma coisa ou outra, eu confio no Senhor. É como uma família, um marido, um pai, que diz assim: nós vamos por esse caminho. E aí os filhos, a esposa, não, eu confio em você. Caminho tortuoso, caminho difícil, caminho complicado, um caminho que vai gerar dor, mas você confia que aquele é o melhor caminho, ou que aquela é a melhor direção, ou que, mesmo que não seja a melhor direção, e aí falando em termos humanos, você deve confiar naquele que está à frente. Isso é confiança. Isso é uma verdadeira confiança. E é só nele que nós devemos confiar. Porque se nós estivermos lançando a nossa confiança em coisas vãs, em coisas desse mundo, nós estamos perdidos. Nabucodonosor pensava que agindo assim, de forma ilícita, de forma maldosa, ele e sua casa poderiam ser livrados do poder do mal, para que não estivessem debaixo da opressão dos seus piores inimigos, para que ninguém lhe fizesse mal nem perturbasse o repouso, mas aquilo que ele pensava ser a sua segurança torna-se a sua própria destruição. Por quê? Porque as consequências da cobiça, ou seja, por um ganho excessivo, por um ganho desonesto, ou mesmo até por um ganho lícito, mas um desejo desordenado por aquela coisa, o faria receber as consequências do seu erro, achando que aquilo que ele teria seria segurança para si e para a sua família. E olha que interessante, as consequências da cobiça por uma suposta segurança familiar, trazendo o juízo de Deus, ou por uma suposta segurança nesse mundo, tem eco na Escritura. A Escritura fala sobre isso. Lá em Provérbios capítulo 15, verso 27. As consequências são um único caminho, é uma única coisa. É juízo. É juízo. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Capítulo 1 de Provérbios, versos 18 e verso 19. Falando daqueles homens ali que estavam tramando determinadas coisas, para
se aproveitar de outras pessoas e chamando aquele jovem para participar disso. E aí o pai o orienta dizendo, não vá com eles. E diz assim, esses se emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. Por quê? Porque eles estão construindo em cima do pecado, em cima da cobiça, em cima daquilo que não é legítimo. Então todos aqueles que fazem essa estão espreitando a sua própria alma. Eles estavam dizendo ali, vamos tomar aquilo ali daquela pessoa de forma indevida. E vamos colocar tudo isso numa só bolsa, ou seja, vamos dividir. Vamos ganhar, todos nós com isso, junto a nós. Aí eles, tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ou seja, o próprio desejo pecaminoso, esse desejo excessivo de ter, será para ele a sua própria destruição. Percebam aqui que o texto em Abacuque está dizendo que ele desejava colocar assim os seus descendentes fora do alcance de inimigos reais ou até imaginários. E ele confiava que, de alguma maneira, a riqueza e o poder que ele alcançou iria garantir a sua segurança, iria torná-lo inatacável. No entanto, todos aqueles que agem e pensam assim, enganam a si mesmos, achando que a riqueza ou o poder é algo forte, é uma cidade forte, que vai dar abrigo e proteção a eles. Mas essas coisas serão a sua própria ruína. Abra aí Provérbios capítulo 18, verso 11. Olha o que ele diz. Os bens do rico lhe são cidade forte, segundo imagina, uma alta muralha. É dessa forma que ele acha que a sua vida está sustentada nessas coisas, como diz lá Mateus capítulo 6. Aqueles homens andavam ansiosos, aqueles a qual Jesus está falando, andavam ansiosos, preocupados com o que haviam de comer, com o que haviam de beber. E aquela preocupação não era uma preocupação legítima, mas era uma preocupação pecaminosa, achando que aquilo ali é que ia sustentá-los, aquilo ali é que iria trazer segurança a eles. Mas aquilo era só um instrumento de Deus. Essas coisas são um instrumento de Deus para nos dar isso. Mesmo porque podemos não ter essas coisas e ter as outras. Segurança e paz. Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Note que é comum que os homens finjam como uma desculpa para a sua cobiça e ambição, que estão apenas levando em conta a sua própria segurança. Muitas vezes nós nos escondemos por trás dessas desculpas e que visam se proteger. No entanto, eles enganam apenas a si mesmos quando pensam que a sua riqueza será uma cidade forte, que lhes dará abrigo e um muro alto. Palmer Robson, comentando esse mesmo texto, ele diz assim: o vício da cobiça naturalmente se associa a uma preocupação da pessoa por sua casa e posteridade, do mesmo modo que um pássaro garante a segurança a seus filhotes. Construído um ninho no cume de um penhasco, também a pessoa cobiçosa, possivelmente o rei de Babilônia, luta por meios lícitos e ilícitos a fim de estabelecer sua dinastia como inacessível. Nós colocamos desculpas supostamente legítimas para tornar legal o nosso pecado, a nossa cobiça. É interessante porque a desculpa que se dá para alimentar um coração cobiçoso é a suposta virtude da preocupação com a família. Aqui no caso, como é o caso de muitos, né? Quantos homens aí trabalham, né? Porque
porque querem acumular, porque querem, eu quero dar uma segurança à minha família. Nada de errado com isso. Mas na realidade, esse discurso está tentando esconder a realidade da cobiça, o desejo de ter no coração de um homem. E assim demonstra uma preocupação pecaminosa na realidade com ele mesmo. E uma coisa que nós não podemos esquecer nunca, nunca, é que a verdadeira segurança do homem está em Deus. A verdadeira segurança nossa está em Deus. Como eu tenho visto isso nesse momento de pandemia, né? E é interessante que nós vemos isso, né? Quando vivenciamos isso. Meu pai faleceu aí acho que 2 anos. E até aquele momento ele não tinha nada. Estava até fazendo tratamento com relação ao câncer e tal. Aqueles tratamentos preventivos, né? Remissão, sei lá o quê. Aí teve chikungunya. Ficou mal. Minha mãe até hoje reclama de dor. Mas minha mãe sempre reclamou de dores, né? Ela sempre teve problema de articulação, de coluna e tal. Mas papai adoeceu. Acho que 2 semanas ou 3 semanas depois o câncer veio rasgando. Eu acho, não sou médico, mas eu acho, até pelas informações que eu tive na época, que provavelmente a chikungunya acelerou esse processo. Como acelerou muitas outras doenças de outras pessoas. E ele veio a falecer logo depois. Levamos aos médicos, demos aquilo que poderíamos dar, mas o Senhor o levou. E é tão interessante porque você vê pessoas com poucos recursos ou com mais recursos, que morrem, que não morrem, que enriquecem, se tornam famosas, se tornam obscuras, ocultas. Essa administração é Deus quem faz. É Deus quem faz. E quando nós entendemos que a nossa vida está na mão do Senhor, por mais que exista esse medo, que é normal nosso, né? Porque senão não haveria necessidade da fé, nós precisamos confiar no Senhor e saber que nós estamos seguros debaixo da sua mão. Não confiar nessas coisas, apesar de utilizá-las, mas não confiar nelas, mas confiar em Deus. Olha alguns textos das Escrituras, abra aí Números 24, 21. E é interessante porque os homens, eles tentam se apropriar e eles tentam se guardar de dar uma falsa tranquilidade, buscar uma falsa tranquilidade, uma falsa segurança em coisas que não vão dar isso, que não vão gerar isso no coração do homem. Essa aqui é a profecia de Balaão, né? Quem conhece aquele episódio de Balaque e Balaão? Balaque chama Balaão para profetizar, amaldiçoar o povo, né? E aí ele sobe num monte, olha o povo e começa a profetizar em favor do povo de Deus. Aí no verso 21 e 22, assim: viu os queneus, proferiu sua palavra de seguro está a sua habitação, e puseste o teu ninho na penha, todavia o queneu será consumido. Então eles achavam que por colocarem a sua habitação nas rochas, né, e naquele tempo acontecia muito em cidades forjadas dentro da rocha, né, e isso era proteção para aquelas pessoas, proteção para aquela cidade era considerada uma fortificação, como Petra na antiguidade, né, porque era uma cidade toda construída na pedra, na rocha, e os inimigos tinham dificuldade de subjugar.
essas cidades caíram. O queneu será consumido. A segurança dele está na sua habitação. Olha o que Obadias capítulo 4 vai dizer com relação ao castigo de Edom. Diz assim: se tomares, remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá derribarei, diz o Senhor. Num tempo, interessante que é um tempo ali em que essas conquistas, essas lutas eram constantes, povos querendo conquistar outros povos, querendo angariar territórios, crescendo em poder, em força, E olha o que ele diz: eu vou destruí-los. E lá em Jeremias, capítulo 49, verso 16, também com relação a Edom: o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habita nas fendas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá derribarei, diz o Senhor. Essas pessoas estavam colocando a sua segurança, a segurança da sua vida, a sua proteção nessas coisas. E que por mais que essas coisas poderiam ou podem representar uma certa segurança, uma certa tranquilidade, essa segurança e essa tranquilidade não vem dessas coisas. Essas coisas são instrumentos. E nós precisamos nos valer disso, mas não lançar a nossa confiança nelas, mas naquele que providencia essas coisas para nós, conforme a sua vontade. E o que acontece com todos eles, como aconteceu com Babilônia? O que eles vão passar são vergonha. Ele vai passar vergonha para a sua casa e não segurança. Sabe por quê? Porque ninguém consegue se esconder do juízo de Deus. Não há como se esconder do juízo de Deus. Às vezes nós olhamos assim: poxa, o Senhor está demorado, como Abacuque mesmo diz. Essas coisas estão demoradas, está acontecendo. Mas Deus é longânimo. Deus é misericordioso, até mesmo com estes, ou com nós mesmos. E não somos diferentes. E é essa longanimidade que nos alcançou. Foi essa graça, essa paciência de Deus com os nossos pecados anteriores e até mesmo com os nossos de hoje. Mas ninguém se esconde do juízo divino. E as consequências do comportamento dele, ou seja, da avareza, são justamente o oposto daquilo que o ganancioso deseja. Seus esquemas só garantirão a vergonha sobre a sua casa, sobre o seu reino, da mesma maneira que o pecado da cobiça de Acã leva à desgraça e à condenação de toda a sua família. Isso vai acontecer aqui também com Nabucodonosor e a sua descendência. Abra Josué capítulo 7, versos 24 a 26. Perceba aqui como o pecado de acumular riquezas ilícitas inevitavelmente vai destruir toda uma família. Isso não é historinha. E esse é o grande problema quando nós ensinamos histórias bíblicas para os nossos filhos, sem o devido acompanhamento daquilo que significa. Como se estivéssemos contando historinhas, fábulas, contos maravilhosos. Essas histórias são ensinamentos, são imagens, são exemplos daquilo que vai acontecer quando os homens agirem dessa forma. Acã, ele ilicitamente, ele traz para dentro de si, para dentro da sua casa, aquilo que Deus disse não fazer. Ele cobiçou aquelas coisas. E apesar de o juízo muitas vezes não vir de forma imediata, ele vem. E no caso aqui veio de forma imediata.
Olha o que ele diz. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. É interessante que essas coisas sempre vão apontar para Cristo. Porque é aquele que assume o nosso lugar com relação à condenação dos nossos pecados. Mas percebam aqui as consequências imediatas, e aí no contexto do povo de Deus isso deveria acontecer imediatamente, porque ali nós tínhamos uma teocracia, Deus guiando o seu povo, e quando o pecado se apresentava ali no meio do povo de Deus, até para a disciplina e de forma didática, a mão do Senhor vinha logo depois. Percebam que é sempre assim. Em alguns casos, o juízo de Deus não vem momentaneamente, mas tinha um propósito. Percebam aqui, isso não é uma historinha legal, é uma coisa, é para mostrar como Deus age. É para mostrar como Deus age nesse mundo e no meio do seu povo. E o que eles conseguiram com isso, verso 10, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tua muitos povos, pecaste contra a tua alma. Olha que interessante, em vez de alcançar aquela pretensa invulnerabilidade que ele arrogantemente desejava, a trama que ele busca para aniquilar outros, destrói a sua própria vida e sua existência. Destrói a eles mesmos. Traz vergonha à sua casa, em nome de quem, supostamente, as injustiças foram cometidas. Percebam aqui, isso se volta contra ele. Vergonha maquinaste, destruindo tu muitos povos, pecaste contra a tua alma. Aquilo se volta contra ele, o mal praticado volta-se contra a própria pessoa. E esse é um princípio. Por quê? Porque o salário do pecado gera morte. Olha o que Matthew Henry fala disso. Note que um bem adquirido através da iniquidade é um escândalo para uma família. Aqueles que exterminam ou desprezam os outros para abrir espaços para si mesmos, que empobrecem os outros para enriquecerem a si mesmos, maquinam a vergonha para suas casas e imprimem sobre elas uma marca de infâmia. Aí a gente olha, não tem como olhar para o nosso país e para as coisas que nós estamos vivendo hoje. Pode ser que há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, ou 10 anos atrás, pregando sobre esse texto, nós não poderíamos fazer uma ponte tão clara com o que tem acontecido no nosso país. E desde o início, quando estávamos expondo Abacuque, nós falamos sobre isso. Traz escândalo. Traz vergonha. E nós temos que agradecer a Deus as coisas que estão acontecendo. Pessoas sendo envergonhadas publicamente, graças às redes sociais, que a mídia convencional, brincadeira. Sendo envergonhadas publicamente. Cometendo determinados delitos, e isso sendo claramente exposto. Por mais que pareçam intocáveis, e muitas vezes supostamente são, momentaneamente, melhor dizendo, segundo o princípio da palavra de Deus, eles estão sendo envergonhados. Envergonhados. Veja o ex-presidente Lula. Não é ex-presidente, é um bandido. Fiquei sabendo que logo quando ele saiu da prisão,
Ele foi para o Nordeste, alguma coisa assim, e estavam tacando ovo, coisa podre, na comitiva dele, onde ele estava presente. Sendo expulso da cidade, pessoas xingando. Um homem que até um tempo atrás ele estava no topo do mundo, né? Recebeu honra disso, honra daquilo. Se eu não me engano, foi até indicado para prêmio Nobel, não estou enganado, mas coisa semelhante, né? E hoje ele é achincalhado, né? E aonde ele chega, ele não é bem recebido. Só pelos seus compatriotas, né? Que são correligionários, melhor dizendo, que são semelhantes a ele. Veio rápido demais. Veio rápido demais. E se nós olharmos hoje o contexto que nós temos vivido, na justiça, as coisas estão vindo a lume. Esses dias eu estava indo ali na Casa Holanda, né? Perto da sua casa. Aí via uma reportagem falando sobre alguma coisa a respeito de bandidos criminosos serem libertados, ou alguma coisa assim, de crimes cometidos e não... Aí eu olhei assim e falei, lamentável isso. A senhora que estava vendendo o jornal da banca, é uma senhora ali, né? Ela falou, isso só acontece no nosso país, isso é uma vergonha. Um país sério, essas coisas não deveriam acontecer. Todos já veem, todos percebem. E não demorou muito para que essas coisas fossem manifestadas. A vergonha dessas pessoas é exposta. O logro, a falsidade, apesar de estarem numa posição em que são intocáveis. Porque aqueles que estão do lado deles, ou são amigos ou estão no mesmo logro, mas isso não vai demorar muito tempo. Eles vão cair. E muitas vezes quem vai derrubá-los são seus próprios companheiros. E se isso não for algo que nós vejamos com os nossos olhos, mas nós vamos ter a certeza que eles não vão ficar impunes. Não vão receber o juízo final nesse mundo. Isso está sendo guardado, mas eles não vão passar impunes. No mínimo, moralmente, serão desprezados. Você já foi desprezado moralmente por alguém? Não, né? E que bom que isso. Mas, com certeza isso deve ser horrível. As pessoas olharem para você e desprezarem você por aquilo que você fez. E é engraçado porque o perdão, o arrependimento, a confissão é reparador nessas coisas. Porque quando as pessoas se arrependem do seu pecado, elas buscam essa reparação. E buscam fazer justiça. É por isso que o perdão sempre vai trazer tranquilidade de alma. Tranquilidade de alma diante de Deus e diante dos homens. Ele diz aqui, pecaste contra a tua própria alma. Veja como as coisas são. Aqueles que fazem mal ao próximo fazem um mal, eu já tinha dito isso nas pregações de Provérbios. Aqueles que fazem mal ao próximo fazem um mal muito maior à sua própria alma. Por quê? Porque no caso aqui da avareza, ele só consegue atrair vergonha pública para a sua própria casa. E é isso que o rei de Babilônia trouxe, vergonha para a sua própria casa e sobre si mesmo.
Ele não conseguia ver, e muitos também não conseguem, que pelos meandros da cobiça estavam pecando contra a sua própria alma. E quando nós pecamos contra alguém ou pecamos contra Deus, nós estamos pecando contra nós mesmos, porque o pecado se volta contra nós. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ele pensava que agindo dessa forma garantiria a sua segurança e a segurança para a sua família, mas ele só estava assentando uma base para a sua própria destruição. E a palavra de Deus aqui é clara: destruindo a muitos povos, pecaram contra a sua própria alma. E aqui está uma verdade profunda: o pecado destrói. Destrói aquele que peca e aquele que é alvo do pecado. E a única reparação é o arrependimento. Nós vamos ter até as mesmas, podemos ter as consequências do nosso erro e do nosso pecado, mas estaremos livres da sua condenação. O arrependimento, a confissão, quebram isso. Esses textos estão aqui para nós com esse propósito, para olharmos essas coisas e termos o temor de Deus na nossa vida e percebermos que o pecado traz consequências, de que o pecado traz destruição, de que o pecado traz o juízo de Deus, que o pecado vai me destruir. E a destruição de Nabucodonosor não foi da noite para o dia, ele vai acumulando. Por quê? Porque Deus é misericordioso e ele vai acumulando, e nessa misericórdia, ou nessa suposta falta de disciplina, Deus quer que o homem olhe para Deus e reconheça. E se arrependa. Quantas vezes nós olhamos assim, né? Poxa, fulano ali do nosso lado, a gente às vezes acha até esse um pensamento um pouco egoísta, né? Pô, tá sempre doente, tá sempre isso. Eu nunca tive nada. Puxa Deus, muito obrigado. Obrigado pela minha saúde. Obrigado porque isso nunca aconteceu comigo. É mais ou menos isso aqui. Olhar o texto bíblico, perceber e ver a misericórdia e a graça de Deus na nossa vida. Perceber as consequências do pecado e ter temor de Deus para não pecar, para não infringir, para não ir contra a sua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Porque Deus está nos dizendo que o salário do pecado é a morte. E mesmo que você seja um crente, que esse pecado não leve à condenação eterna, ele vai trazer consequências. Ele vai trazer consequências. E nós vamos arrepender do nosso pecado. Abra Provérbios capítulo 11, verso 21. Diz assim: o mal evidente não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. O mal é evidente, o mal não vai ficar sem castigo. Toda vez que intentamos o mal contra alguém, nós estamos quebrando o mandamento do Senhor, estamos quebrando a segunda tábua e estamos investindo na nossa própria destruição. Porque, como a Escritura diz, o mal não vai ficar sem castigo. E olha que interessante o desfecho desse lamento, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do mandeiramento. Esse verso é um reforço da ideia de que
O pecado não vai ficar sem castigo, mesmo que o pecador alegue inocência ou não seja descoberto no seu logro. E por quê? Porque ele agiu com artimanha e astúcia. Ninguém viu, ninguém pode usar nada para dizer contra ele. Não há testemunha. Mas sabe o que Deus está dizendo? Que mesmo esses não vão ficar sem castigo. Por quê? Olha o que ele diz aqui. A pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. Olha que interessante aqui, essa linguagem poética. É uma linguagem poética, porque a pedra não vai clamar, né? A trave também não vai. Mas aquelas coisas serão testemunhas contra ele. E aqui nós teríamos, por exemplo, duas possibilidades. Toda vez que ele contemplasse aquilo ali, a consciência dele ia lembrar como aquilo foi conquistado. Essa é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade também se junta a essa, que essas coisas serão testemunhas diante de Deus. E por mais que não exista ninguém que possa acusá-lo de nada, ele fez a coisa tão certa, tão no escuro, tão oculto, essas coisas vão clamar diante de Deus e vão demandar justiça da parte dele. Elas vão testemunhar diante de Deus que o dinheiro e os materiais com aquela casa foi edificada foram obtidos de forma desonesta. E por causa disso, por causa dessa riqueza que está apresentada, por causa do pecado que se manifesta por meio dessas coisas, elas vão clamar do céu por vingança, da mesma forma que toda a criação geme e suporta debaixo do pecado do homem e espera ser livre da corrupção do pecado, como diz o apóstolo Paulo. Elas vão clamar diante de Deus, ou seja, Deus não vai deixar impune, mesmo que os homens não percebam, mesmo que os homens não vejam. O Senhor exige arrependimento, confissão e abandono. E enquanto essas coisas não acontecem, a mão de Deus pesa sobre a cabeça dos homens. Lembra do texto do Salmo de Davi? Enquanto calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Isso é o que acontece com aqueles que são crentes, com aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem. Você acha que a consciência deles não os acusa? Eles podem até calar as suas consciências, mas não dá para calar isso por muito tempo. E no seu íntimo, eles revolvem essas coisas. Não dá para fugir dessa realidade, porque nós fomos criados dessa forma. Abra Romanos capítulo 8, verso 28. Porque sabemos que toda a criação ao seu tempo geme e suporta angústias até agora. A terra e toda a criação reclama por livramento da condição do pecado. E a gente vê pela própria deteriorização da terra, pelas coisas que já foram estabelecidas ali no momento da queda. Não vai produzir mais tudo, mas vai produzir cardos e abrolhos. A terra reclama por causa do pecado. E o pecado chama para si a justiça de Deus. Deus traz sobre si a necessidade de reparação. Por isso que esses pecados são lançados em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, esses pecados são lançados nele. E ele morreu com esse propósito, para nos dar vida. Por isso que o homem, de uma maneira geral,
E nós, de forma especial, nos ofendemos tanto quando a justiça é distorcida. E por quê? Porque, segundo o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Romanos, no verso 14 e 15, ele diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos? Estes mostram a lei, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Não há como fugir desse juiz. Nós não conhecemos o coração e a mente das pessoas, mas é assim que funciona. Porque, por mais que o pecado obscureça a imagem de Deus em nós, ele não apaga essa imagem. Há uma necessidade do homem de justiça e santidade que ele cegamente busca. Como eu falei no início, há uma necessidade no homem. E por mais que ele cale a sua consciência, ele vai representar isso nas suas ações, na sua vida, e vai destruir a si mesmo. Eu me lembro, o pastor tem muitas experiências, até a sua própria, né? De um jovem que estava nem aí com as coisas, com a vida. E se metia em tudo quanto era coisa arriscada. Queria estar sempre na crista da onda, vamos dizer assim. Eu não estava preocupado que era perigoso, que poderia ser vergonhoso, que poderia afetar a sua saúde. Eu me lembro, na minha juventude, de muitos colegas que morreram em acidentes de carro, de moto. E esse jovem em particular chegou, de certa vez, que ele fazia isso eu creio que seja uma forma de compensar, que ele fazia isso porque ele não se importava com a sua vida. Ele veio de uma família religiosa, mas estava distante do Evangelho. A sua adolescência, a sua juventude foram completamente distantes do Evangelho. Ele dizia: eu não importo com o que aconteça comigo. E quando ele entendeu o que estava acontecendo com ele, ele agia assim, porque a mão de Deus pesava sobre os seus pecados. Não há como fugir disso. Não tem como fugir disso. Olha para o mundo, a gente se engana, olha para o mundo. Como o mundo é mau. Como existe perversão, maldade. Como o coração do homem é mau. Por quê? Isso. Porque eles estão se reprovando todo o tempo. Porque a sua consciência, por mais que eles não tenham conhecimento de Deus, os acusa. E quando os homens entram numa sociedade ou vivem uma vida como se Deus não existisse, não pensam que essas coisas não acontecem. Acontecem. Só que eles não têm noção, porque isso lhes foi tirado. O nosso país é um país cristão, de um cristianismo católico, e por mais que o catolicismo é uma apostasia, ele ainda traz traços do Evangelho. E somente esses traços já são suficientes para condenar o homem.
E quando se tira essas coisas da sociedade, eles estão sendo subjugados por essas coisas. Eles não querem ser subjugados por essas coisas. Eles querem ter a sua mente, a sua consciência e seu coração livre, mas não conseguem. E por mais que se tire Deus da sociedade, essa sociedade vai de mal a pior, porque os homens são essencialmente religiosos. Nós olhamos para a nossa situação hoje e nós vemos que os tempos são maus. E ao vermos essas coisas acontecendo, nós devemos nos lembrar daquilo que o nosso Senhor nos disse em Sua palavra, de tempos difíceis, tempos maus. E nós devemos ansiar por aquele dia em que Ele virá nos buscar, não para nos dar uma justiça social, mas para nos dar o seu reino, onde o pecado não mais habita. E esse reino já se apresenta em nosso meio. Esse reino se manifesta em nós. Nós vamos ver o capítulo 3 de Abacuque. A resposta daquele que vive pela fé a tudo isso. Em meio a toda essa confusão, as palavras dele serão, me alegro no Senhor, exulto nele, Ele é a minha fortaleza, é Ele que me faz andar altaneiramente. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra,